Olá, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Laroca e hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula do nosso curso O Dia Depois do Covid-19, alternativas práticas para alavancar o seu escritório. Então vamos lá, gente, eu acho que hoje é uma aula que você estava esperando muito por ela. Eu acho que tá tipo em segundo lugar, né, que é a que mais espera normalmente, que mais se espera normalmente é a prática, né, o passo a passo que eu vou dar amanhã, mas hoje eu vou dar essa parte que vai te embasar para você justamente poder praticar e ter êxito na USCapião extrajudicial, nos registros que você tanto quer. Mas vamos lá, vamos ver o que o dia de hoje, o que nos espera no dia de hoje? Vamos lá! Hoje nós veremos USCapião puro e simples, aspectos teóricos da USCapião extrajudicial e a documentação elencada no artigo 3º do provimento 65. A gente vai iniciar a nossa aula falando da USCapião puro e simples. Por quê, gente? Porque justamente é muito importante a gente ter todo o conceito do que é a USCapião, quais são suas características, quais são seus requisitos, entendeu? Para a gente poder compreender o nosso instituto, que é o USCapião extrajudicial, essa forma de se pleitear o registro através do USCapião. Mas para a gente entender isso, a gente tem que estar muito craque nas modalidades da USCapião, que também podem ser pleiteadas de forma judicial, certo? E então vamos lá, vamos ver o que a gente vai aprender da USCapião hoje? Nós veremos agora a USCapião, USCapião extrajudicial, USCapião extraordinária, USCapião ordinária, USCapião especial urbana e USCapião especial rural. Essas são as modalidades, essas últimas são as modalidades da USCapião que nós veremos nesta aula. Então vamos lá, gente. O que é o USCapião? O USCapião é uma forma de se pleitear o registro mediante a posse contínua, incontestada, independente de boa-fé ou não, dependendo da modalidade, mas mediante o exercício da posse. Iniciou sendo apenas exclusiva à via judicial. Você chegava a fazer uma ação pedindo que aquela pessoa, que aquele requerente, né, se tornasse proprietário de um determinado imóvel baseado no fato de que ele exercia a posse daquele imóvel. E o que é exercer a posse? Ou ele vivia lá, ou ele cuidava daquele imóvel, ou seja, ele cumpria a função social daquele imóvel enquanto o proprietário não o fazia. O que seria cumprir uma função social? Seria justamente pagar os impostos, cuidar do imóvel, no caso do terreno, realizar a capina periódica, no caso de um imóvel construído, realizar benfeitorias, reparos necessários, entendeu? Às vezes fazer algum tipo de investimento, enfim, tudo que demonstra que você tem ânimo de dono, que você se comporta como se dono fosse daquele imóvel. Isso tudo demonstra que você está exercendo a posse, certo? E mediante esse exercício da posse contínuo, que isso esse requisito é comum a todas as modalidades, exercer a posse de forma contínua, você consegue pleitear o registro daquele imóvel em seu nome, baseado nesse exercício da posse, entendeu? Então, gente, é uma coisa bem lógica. Então, no momento que se registra aquele determinado imóvel em nome desse possuidor, aquilo passa não houve uma transferência, certo? Não houve transferência de uma pessoa para outra. Isso é muito importante que eu vou lhe falar. Se não houve transferência, é como se fosse uma aquisição originária. Está se adquirindo aquele imóvel do nada, certo? Então, aquele imóvel ele vai ser registrado da maneira como ele está, como ele existe. Então, se um terreno ele é adquirido via USCapião, ele vai ser registrado enquanto terreno no nome daquele possuidor.
Agora, se uma casa de 2 andares está sendo registrada, está sendo adquirida através de uso capião, essa casa vai ser registrada, essa casa de 2 andares vai ser registrada em nome do possuidor. Então é mais ou menos assim que funciona. Isso chama-se aquisição originária, que é uma característica dos registros via uso capião, certo? Então vamos lá, só para você compreender, gente, a diferença, porque as pessoas entendem muito, imaginam muito que a uso capião extrajudicial, ela é uma modalidade, uma das modalidades de uso capião, mas isso não é verdade. Ela é uma das formas de se obter o uso capião, de obtenção do uso capião. Nós temos 2 formas, judicial e extrajudicial. Como inventário, nós temos 2 formas de obtermos aí o inventário, judicialmente ou extrajudicialmente. Não existe, não é mais uma modalidade, não é como a extraordinária, não é como a especial urbana. É uma forma de se pleitear o registro diretamente no cartório. E ele justamente vai pode ser pleiteado diretamente no cartório, porque não há litígio, não há problema, não tem muito o que se discutir. Normalmente, esses imóveis que a gente consegue se pleitear através do capião extrajudicial, eles foram de fato vendidos, eles foram de fato alienados. E uma vez que eles foram alienados, o vendedor ele não tem o que contestar. Ele só não foi de fato transferido de forma regular, através de escritura pública, de compra e venda, por exemplo, porque existe algum impedimento burocrático que impediu, e aquele terceiro de boa-fé, que é o comprador, que é o requerente, nosso cliente, ele não pode ser prejudicado por conta desse impedimento burocrático, e ele vai lá e pede que esse imóvel seja registrado em próprio nome. Porque ele tem direito, ele é comprador, ele pagou por aquilo e ele tem direito a esse registro. Só por isso que se utiliza normalmente os capião extrajudicial. Dificilmente é caso de invasão. E o engraçado é que na nossa cultura a gente pensa sempre que os capião tem tudo a ver com invasão. E no caso não é verdade. Na prática, os capião extrajudicial, ela não é relacionada à invasão. Normalmente são compras que não conseguiram ser transferidas de forma regular, através de escritura pública, de escrituração regular, por conta de impedimentos burocráticos. Nesse país, nossa, tão simples de se viver, né? Pois é, mas normalmente é por conta de impedimentos burocráticos. Então vamos lá, gente. Agora a gente vai falar das modalidades efetivamente da uso capião extrajudicial, tá? Eu não vou falar de todas. Por que, Jéssica, você não vai falar de todas? Você é preguiçosa? Também, mas não é isso não. É porque eu realmente vou falar do que de fato as pessoas costumam pleitear de forma extrajudicial. Por exemplo, os capião indígena. Quem é que vai no cartório? Que índio que vai no cartório pleitear os capião indígena? Sabe, é muito incomum. Se você quiser ver essas coisas muito incomuns, que, por exemplo, não aconteceram comigo. Eu tenho mais de 150 casos, vamos supor, e não aconteceram comigo, muito improvável que aconteça com você, entendeu? Se acontecer, você me liga que eu te ajudo, tá? Até porque a gente tá fazendo essa aula rápida aqui, isso aqui é a ponta do iceberg. Tem muito mais a se falar. Por exemplo, no meu curso, eu falo sobre isso. Mas acontece que aqui são minutos, a gente não tem como ficar falando disso, né? A própria uso capião familiar eu não coloquei aqui, que é aquela de 2 anos, né? Que por exemplo, o marido foi comprar cigarro, não voltou, e a mulher tá lá 2 anos, puxando tudo, aquele imóvel tá registrado em nome dos dois, ela vai pegar a parte do marido ali naquele momento e vai registrar em nome dela. Eu não acho que isso é passível de uso capião extrajudicial, eu acho que nenhum registrador vai registrar isso. Eu acho que isso é uma coisa que acaba envolvendo algum tipo de litígio, entendeu? É uma coisa muito fácil de ser impugnada, 2 anos é muito pouco tempo. Se é o meu marido que fugiu pra comprar cigarro, eu dou uma coça nele, mas eu não tô desmerecendo o registro da mulher que ficou, não. Só tô falando que isso, em termos jurídicos, é fraco. Eu não acho que isso dê
para se obter através da via extrajudicial, certo? Então vamos lá, vamos ver a usucapião extraordinária. Usucapião extraordinária, artigo 1238. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade independente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, vocês viram aí que a usucapião extraordinária, ela tem o tempo de 15 anos, ou seja, a gente tem o nosso cliente tem que estar ali no prazo de pelo menos 15 anos, de 15 anos para cima. A gente vê que existem duas possibilidades de se requerer usucapião extraordinária, de 15 ou 10 anos. Só que para ser 10 anos, ali no parágrafo único, se acrescenta alguns requisitos, algum requisito no caso. Então vamos lá, o que precisa para a gente requerer a usucapião extraordinária? 15 anos, sem interrupção, nem oposição, ânimo de dono, independente de título e boa-fé. Eu vou falar de tudo isso, fica nervoso não que eu já vou falar, tá? Não fica nervoso não. São esses 5 requisitos. Vamos lá. Ânimo de dono eu já falei, que é um requisito comum a todos as modalidades, né? 15 anos já falei. Sem interrupção. Como é que você comprova isso? Aquela pessoa não saiu dali, é difícil, não é? É difícil você comprovar, mas normalmente você vai comprovar demonstrando mostrando a continuidade, mostrando as contas de consumo em nome daquela pessoa, mostrando o IPTU sendo pago por aquela pessoa, fotos daquela pessoa dentro daquele imóvel. Parece difícil, mas dá para ver testemunhas atestando que aquela pessoa está ali há tanto tempo e que nunca saiu. Agora, uma coisa importante, como você vai demonstrar a falta de oposição àquela posse? Você vai demonstrar através das certidões dos distribuidores, que é requisito indispensável para o usucapião extrajudicial. Você vai tirar uma certidão do distribuidor, tanto estadual quanto federal, da situação do imóvel. Essa certidão vai dizer o quê? Vai dizer se aquela pessoa tem ou não alguma ação em nome dela naquela região, certo? Se houver alguma ação, tem que demonstrar que essa ação não é relativa ao imóvel usucapiendo, ao imóvel que está sendo requerido usucapião, certo? Então não é nada impossível, se demonstra com essa certidão. Se uma certidão, eu vou falar isso mais na frente, eu me atropelo demais que eu quero falar tudo, não vou falar agora, vou falar daqui a pouquinho, tá? Essa questão da certidão, eu tenho um tópico só para certidão, para que eu vou falar agora, né? Então vamos lá. Então são esses requisitos mais importantes. O que seria o título? O título seria um contrato de compra e venda, um recibo, uma escritura que não é passivo de registro, uma procuração em causa própria, uma procuração autorizando a transferência do imóvel, enfim. Isso aí não é requisito, é independente do título, mas já estou dizendo o que é título para você se familiarizar, que esse caso de usucapião extraordinária caberia o caso da invasão, certo? Uma pessoa que invadiu determinado imóvel e está ali há mais de 15 anos, independente se ela fez isso de boa fé, independente que ela tenha um título daquele imóvel, da compra daquele imóvel, ela tem direito ao usucapião. É a única modalidade que permite a invasão, certo? Essa é o primeiro caso de extraordinária. A extraordinária, que é com redução de 5 anos, que o tempo de posse é de 10 anos, ela tem todos esses requisitos que eu acabei de falar e mais o requisito de que aquele imóvel, aquele requerente tem que ter realizado a moradia habitual, certo? Ou realizado obras de caráter produtivo.
o que seria? Feito alguma benfeitoria, feito algum muro, por exemplo, eu consegui um registro aqui em Além Paraíba. A pessoa tinha um terreno há 13 anos, ou seja, não dava para ser a extraordinária. E o cara tinha construído só um muro de arrimo. Eu falei, gente, tem nada ali naquele terreno, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu aleguei a ele, eu argumentei, né, falando que o requerente construiu um muro de arrimo, que tem caráter produtivo, uma vez que o morro, ele impediu que aquele barranco situado atrás daquele terreno, do aludido terreno, não despencasse com eventual chuva, porque o terreno dele era de frente para a rua, e colocasse a vida de transeuntes em risco, e eu fiquei argumentando 3 horas em cima disso. E foi acatado aí, tanto que o registro foi feito. Então, assim, use sua criatividade para tentar encaixar o caso do seu cliente numa modalidade de uso capião, certo? Então, vamos aí para a ordinária. Uso capião ordinária. Artigo 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante no respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Então, gente, o que é essa usucapião ordinária? Ela é tudo aquilo que a extraordinária tem todos os mesmos requisitos da extraordinária, mas o requisito do justo título e boa-fé, tá? Nesse caso, eu quero chamar a atenção, gente, para esse justo título aí, porque o entendimento de justo título varia de cartório para cartório. Eu conheço um registrador que tem uma interpretação literal do justo título, certo? Ele entende que o justo título tem que ter 2 testemunhas assinando e o reconhecimento de firma e não sei o que, enfim. Eu discordo, tá? Eu discordo porque, assim como a maior parte dos registradores discordam, eles têm o entendimento que o justo título ele existe ele só tá ali como requisito para demonstrar a alienação, né? Para demonstrar que houve uma venda ali. E como ele foi elaborado de forma precária, como ele foi elaborado por pessoas que não eram aptas a fazer tal elaboração, eles têm que ser enxergados simplesmente como instrumentos particulares de compra e venda e para demonstrar, para marcar aí o início da posse, né? A maior parte tem esse entendimento, eu concordo com essa linha aí majoritária entre os registradores, porém, quando você estiver fazendo só uso capião, eu considero assim, oportuno que você converse com o registrador e perceba qual que é a ideia dele a respeito disso, o que ele pensa, porque pra você não perder seu tempo. Eu, por exemplo, odeio perder tempo, né? Não sei você. E enfim. O parágrafo único, gente, fala aí de uma redução para 5 anos, conforme aconteceu com a extraordinária. Mas acontece que aí o título tem que ter sido registrado e depois no cartório, e depois acontece um cancelamento e estabelecido moradia e não sei o que, ou feito obras de interesse social e econômico, enfim, gente, que loucura esse parágrafo único, eu nunca vi acontecer. Na prática, eu nunca me utilizei desse parágrafo único. Acho que tem nada a ver, eu acho muito difícil acontecer. Eu vou contar pra vocês que não é impossível, porque eu já peguei um caso em Búzios, em Praia Rasa, que, pra quem não conhece, é uma região de praia lá do Rio de Janeiro,
E, gente, realmente tinha acontecido, tinha uma escritura pública de compra e venda. Essa escritura ela tinha sido registrada, e depois que ela foi registrada por algum motivo que todo mundo desconhece, ela foi cancelada. Olha que coisa louca, olha que coisa louca, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E isso aconteceu. Eu provavelmente iria pleitear através dessa modalidade, mas acontece que a moça não me pagou, aí eu não fiz, entendeu? Mas assim, provavelmente seria esse parágrafo único aí do 1242. Ela desistiu lá no final, achou que ia ficar muito caro, nananana, porque o dela era uma área de terra que era um loteamento, tá, gente? Não era um terreninho, não, tá? Era um loteamento inteiro com 100 e poucos lotes, então tem que ficar caro mesmo, né? Quando você tem um loteamento, você tem que pagar por ele, né? Mas enfim, então aí simplesmente... foi um caso que eu vi, mas eu mesmo nunca trabalhei com esse parágrafo único do 1242, tá? Vamos pro próximo? Usucapião especial urbana, artigo 183 da Constituição. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independente do estado civil. Parágrafo 2º. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Então, gente, beber uma água, que eu tô morta de sede. Jesus. Vamos lá. Usucapião especial urbana. Ela é encontrada lá olha, gente, no artigo 183 da Constituição Federal. Então, vocês viram aí, né, que essa modalidade tem inúmeros requisitos, né? Vamos lá? Além da questão do tempo, que são 5 anos, a pessoa, todos aqueles requisitos da extraordinária, certo? E mais, tem que ser área urbana, até 250 metros, tá? 5 anos, conforme eu já falei, ininterrupta, nem oposição, moradia sua ou de sua família, e não ser proprietário de outro imóvel, nem urbano, nem rural. Olha só quanta coisa que você tem que cumprir, né? Mas eu quero chamar a atenção aí para algumas questões. É uma diquinha que eu vou dar para você. Com a lei de parcelamento solo, né? Estipulou-se o mínimo de 125 metros quadrados, a área mínima de parcelamento solo urbano, né? E dependendo da cidade, cada cidade tem a sua área mínima, mas eu acho que o mínimo do mínimo possível é 125 metros quadrados. E antes disso, tudo era possível. Cercava ali um negomário de 50 metros, matrícula nela. Cercava não sei o que, transcrição nela. Era assim, né? Então, muitos imóveis têm área inferior a 125 metros quadrados. Como sair disso e regularizar esse imóvel? Através da usucapião especial urbana, pleiteada de forma extrajudicial. Eu faço direto, tá? E por que dá para fazer a usucapião constitucional, né? Para áreas inferiores ao parcelamento mínimo, né? Porque a Constituição fala em até 250 metros quadrados. Gente, 100 metros quadrados é até 250 metros quadrados? Sim. 50 metros quadrados é até 250? Sim. 1 metro quadrado é até 250? Sim. A Constituição tá aqui, né? Hierarquicamente. E as demais leis estão aqui. Então, quem ganha? A Constituição.
Então, a gente consegue aí driblar aí essa questão de parcelamento mínimo utilizando dessa modalidade. Eu acho isso genial. Tanto essa quanto a rural também. A gente pode fazer das duas maneiras, pelas duas, tá? Enfim, fica aí essa dica, que você faça bom proveito dela, porque eu faço, tá? Esses parágrafozinhos eu acho que não tem nada de importante, eu não vou nem comentá-los, tá? Vamos aí para rural agora. Usucapião especial rural, artigo 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Fiquem ligados nesse detalhe aí. Então, gente, a rural, vamos lá. Quais são os requisitos da rural que está no 191 aí da Constituição Federal? Os mesmos requisitos lá da extraordinária, né? Mas que a gente vai ver aí. Vamos lá. Imóvel rural, não possuir outro imóvel, possuir como seu, ou seja, ânimo de dono, 5 anos ininterruptos aí, continuidade, ininterrupção, sem oposição, zona rural, não superior a 50 hectares, tornar produtiva por seu trabalho e de sua família, estabelecer moradia. Ou seja, é muito requisito, mas você tem que ter isso anotado em algum lugar, recorrer toda hora aí. Eu acho que não tem problema nenhum, a gente não tem que decorar isso. Só tem que ter mais ou menos em mente aquilo mapeado para quando você estiver fazendo a sua análise, você conseguir você conseguir pleitear direitinho aí a modalidade correta, mais adequada ao caso do usucapiente, né? Então, gente, finalizamos então as modalidades de usucapião. Eu queria falar uma coisa antes de entrar em usucapião extrajudicial, que a gente vai entrar agora, que inclusive é do usucapião extrajudicial, mas como a gente vai falar muito da legislação, eu queria falar uma coisa importante. A usucapião extrajudicial, você precisa mostrar o motivo do óbice da escrituração regular. Tá? Você não consegue pleitear os usucapião extrajudicial se você não mostrar por que você foi impedido de fazer a escritura, por exemplo, de compra e venda, ou de doação, ou de qualquer outra coisa, o inventário. Então é muito importante que você relate muito bem o porquê você não fez da maneira usual, tradicional, enfim. Então, vocês lembrem sempre disso. Quando vocês estiverem analisando, vocês virem que coube na usucapião extrajudicial, vocês se lembrem que tem que também ter um motivo pelo qual você não realizou a escrituração regular, tá bom? Então, vamos pro próximo aí. Usucapião extrajudicial, aspectos teóricos. Apresentamos nessa sessão a legislação correspondente ao usucapião extrajudicial. Além disso, vamos abordar o conceito e os requisitos da usucapião extrajudicial. Aí abaixo estão os dispositivos relativos ao usucapião extrajudicial, tá? Então, gente, conforme eu expliquei, né, a usucapião extrajudicial é uma forma de se obter usucapião, registro pela usucapião feita diretamente em cartório, certo? Não é uma modalidade, é uma forma de obtenção do registro pela usucapião, se utilizando da posse prolongada, contínua, incontestada, com ânimo de dono, certo? Então, os requisitos são os mesmos referente à modalidade pretendida. O que muda aí é apenas a forma de se obter, a forma de se pleitear. Ao invés de você ir em juízo, você vai ao cartório. Mas existem alguns requisitos, assim, impeditivos, não seriam requisitos, tá? Alguns impeditivos. Litígio, mas há controvérsias. Vamos lá, gente, tem um litígio, tem um probleminha. Gente, você não é advogado?
Você não é o cara aí, dono da palavra? Você não é aquela pessoa cheia de articulação? Poxa, litígio você pode resolver, não pode? Eu sei que quando é uma coisa muito séria, foge do nosso controle, mas alguma coisinha, às vezes a pessoa fala assim, ah não, tem litígio, é a vizinha que tá brigando por causa de metragem. Gente, você pode resolver isso. E também tem a possibilidade do registrador querer, em caso de impugnação, propor ali que todo mundo se dirija ao cartório e tente ali uma conciliação e dê prosseguimento ao registro. Então esse negócio de litígio aí eu acho controvertido, então eu acho bacana que você pense sobre isso quando você negar, pegar de repente um caso desse e ir direto para o judicial, tá? Tenta sempre dar uma composição assim, porque eu acho que vale a pena, pode valer a pena. A economia de tempo é muito grande e acaba que sendo que se economiza dinheiro também, né? Porque tempo é dinheiro, não é verdade? Isso é impeditivo. E outra coisa é impeditiva, aquela certidão de indisponibilidade positiva. Nunca vi cartório fazer com aquilo. Quando tira aquela certidão pra fazer escritura, vocês já viram? Então, se aquela certidão sair positiva, já era. Tá? Isso é um motivo pelo qual você não vai conseguir se pleitear os capião extrajudicial. Outra coisa muito importante que as pessoas confundem, que eu quero falar aqui de uma vez para vocês não perderem mais clientes: gravame não é impeditivo. O gravame vai acompanhar o imóvel e cabe o requerente, de uma vez proprietário, requerer a baixa do gravame, já que não foi ele que deu origem àquele gravame. Então, gente, gravame dá para poder você pleitear o registro através da capião extrajudicial, certo? Então, não deixem de pegar casos com gravame, por favor, tá? Então, vamos lá. Quais são, gente, quais são os dispositivos que norteiam a nossa capião extrajudicial? Vamos lá. Tudo começou com o Código de Processo Civil, lá no artigo 1071, que resolveu inserir o artigo 216-A na Lei de Registros Públicos, que possibilitou a existência da nossa querida, maravilhosa e transformadora usucapião extrajudicial, certo? Essa usucapião extrajudicial, no início, tinha algumas questões assim, diferentes do que a gente vê hoje. Eu vou falar com você. Inicialmente, não tinha uma regulamentação, sabe? Era aquilo puro e simples. E ficou meio que para as corregedorias regulamentarem como ia funcionar em cada estado e no seu respectivo estado. Então, por exemplo, em Minas funcionava de um jeito, Rio de outro, Rio Grande do Sul de outro, Santa Catarina de outro, Piauí de outro, entendeu? Era uma loucura. E eu atuava ali, ficava ali no meio do caminho, que eu moro, assim, quase nem embaixo da ponte não, mas do outro lado da ponte. Eu trabalho em Minas e durmo no Rio, sabe? Aí às vezes eu puxo S, às vezes eu falo sem S, então eu fico meio confusa. E para os capião também ficava, porque era uma loucura, gente. Porque às vezes pediam, no Rio de Janeiro se pedem 4 vias de planta, em Minas pedia 3. Aí eu entregava 3 no Rio, fazia uma confusão danada. E também tinha uma outra diferença, que a anuência, gente, ela tinha obrigatoriamente que ser dada previamente pelo proprietário, confrontante, antigo possuidor. Todo mundo tinha que dar anuência previamente ao procedimento. E agora não, agora existe a possibilidade da notificação. Uma vez que o proprietário simplesmente não aparece, não se manifesta, o problema é dele. O direito não socorre aos que dormem, não tem um negócio desse? Então, o problema é dele, perdeu o imóvel pro possuidor, tá? Então, quem cala nesse momento agora consente, certo? E antigamente não, gente, tinha que dar aquela anuência, dava um trabalho. Aí, minha abordagem era completamente diferente da que eu vou ensinar pra vocês. Eu abordava primeiro os loteadores. Porque loteador é doido pra gente resolver, sabe? Esse povo que faz loteamento irregular, nossa, pede a Deus pra parecer uma Jéssica na vida deles. Sabe por quê? Porque aí
o povo para de cobrar ele de dar escritura, cobrá-lo de dar escritura, e resolve, né, consegue o registro através do Usucapião, acaba resolvendo através da gente, né, de nós, prestadores de serviço. Mas agora não tem mais essa necessidade, então eu abordo diretamente o cliente mesmo. Sendo que abordar o loteador também é uma boa ideia, pense nisso, tá? Aquela pessoa que tá enrolada com processo de um Ministério Público no pé, que construiu loteamento irregular, desenvolveu loteamento irregular, aí você é um grande parceiro, assim, pra você, porque ele vai ser doido pra você resolver tudo dele. Você vai ver, escuta o que eu tô te falando. Mas eu vou falar isso mais à frente. Então aí houve essa mudança crucial que mudou a vida de todo mundo, do loteador, do usucapiente e do advogado. Super facilitou. Teve muita gente que deixou de fazer de forma extrajudicial por conta de não conseguir essa anuência, porque a pessoa que vendeu simplesmente sumiu aí no mundo. Teve gente fazendo na época suprimento de outorga, sabe? Fazendo pedido judicial de suprimento de outorga para poder conseguir a usucapião através de forma extrajudicial, através da via extrajudicial. Porém, quando veio a medida provisória 759, se eu não lembro, eu me lembro se foi em julho, junho, algum ju aí desse. E possibilitou que não precisasse mais dessa anuência, entendeu? Possibilitou a notificação, isso que eu ia falar. Possibilitou a notificação, e uma vez que as pessoas não respondiam essa notificação, nem os editais, essa pessoa perdeu a oportunidade de se manifestar e o registro prosseguia, tá? Aí essa medida provisória veio a lei 13.465, que regulamenta também aí a regularização fundiária. Essa lei aí, ela vive aqui na minha cabeceira, porque eu faço as duas coisas. Então, meu livrinho de cabeceira, mentira, Deus me livre. Quero pensar em trabalho na hora de dormir, não. Mas é muito importante pra mim. E ela veio e também sustentou essa questão aí de quem cala consente, tá? E depois, diante de tanta loucura, de procedimentos diferentes em cada estado, formas de processamento completamente diferentes, vem o CNJ lindo, salvador da pátria, e padroniza a nível nacional o procedimento do usucapião extrajudicial. Eu devo minha sanidade atual relativa a ele, porque era muito complicado esse negócio, cada estado era um jeito. Se hoje eu posso falar pra você aqui e te ensinar alguma coisa, você que tá aí, sei lá, no Maranhão, eu posso por conta do CNJ, do provimento 65, porque senão não poderia, porque com certeza o seu estado teria particularidades. E agora, com essa padronização, tudo fica mais fácil. E ainda tem um provimento que diz que quando tiver um provimento do CNJ regulamentando determinado... Agora eu esqueci o número, mas eu posso até passar para vocês depois. Regulamentando determinado assunto e tiver em conflito com alguma outra legislação, o que vale é esse provimento do CNJ, porque ele trata especificamente dos assuntos. Então, gente, leve esse provimento como, sei lá, a Bíblia de vocês. Eu gosto de falar isso, parece que é pecado, mas assim, leve com muita seriedade, porque é isso que vai nortear vocês. Pois bem, gente, a gente sabe que essas aulas acabam sendo curtas para eu falar de um assunto tão amplo como o usucapião extrajudicial, mas assim, isso tudo aqui é a ponta do iceberg, mas eu acho que eu apresentando para vocês onde pesquisar já é meio caminho andado, entendeu? Já auxilia bastante aí, no sentido de vocês conseguirem pelo menos se informar melhor, saber onde procurar, saber onde buscar, onde tirar as dúvidas, tá? E lembrando que o provimento vai ser o lugar, esse provimento 65, onde você vai tirar as suas dúvidas, onde você vai se informar melhor. E ele é muito autoexplicativo, então não vai ser difícil para você conseguir compreender esse instituto aí da usucapião, certo? Como tudo vai funcionar, tá certo? Por exemplo, eu tenho um curso de 20 horas
Esse curso de 20 horas, gente, é falando na cabeça de vocês, assim, 24 horas. É esgotando as possibilidades. É diferente do que eu falar você 1 horinha, entendeu? Mas, enfim, é o que temos pra hoje. Então, tente absorver aí tudo que eu tô falando e pesquisar aí nas fontes que eu tô dando a vocês. Da documentação elencada no artigo 3º do provimento CNJ número 65 de 2017, ata notarial, certidões, planta ART e memorial descritivo, além dos documentos que demonstram a origem da posse. Então, gente, acabamos de ouvir aí quais vão ser os próximos temas aí que vamos falar a respeito. Eu escolhi esse artigo 3º porque ele fala tudo que você precisa apresentar, certo? Lá junto com o requerimento, lá no cartório de registro de imóveis. E são os documentos mais controvertidos, assim, que mais geram dúvidas, então eu resolvi falar a respeito desses documentos para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. A ata notarial. O que é a ata notarial? Você vai lá naquele cartório de notas, né? Que é o cartório onde faz escritura, onde faz procuração, onde faz, sei lá, autenticação, reconhecimento de firma, testamento. Você vai lá e você vai pedir para tabelião, olha, eu quero fazer uma ata notarial para fins de escapião extrajudicial, para justificação de posse. Aí o tabelião vai te pedir a documentação referente relativa àquela escapião, certo? Vai analisar e normalmente, e é interessante que eles façam isso, eles fazem diligência, eles se dirigem ao local lá do imóvel escapiendo para verificar as características da posse, as alegações que você está propondo ali no seu requerimento, certo? E tudo isso vai ser relatado em ata notarial. Hoje em dia, depois do Código de Processo Civil, a ata notarial, ela tem peso de prova, ela é instrumento comprobatório, sabe? E por quê? Porque o tabelião ele tem fé pública. Uma vez que o tabelião tem fé pública, o que ele fala é tido como verdade, certo? Então, o tabelião, quando ele vai fazer uma ata notarial para justificação de posse, ele vai pegar aquela documentação, ele vai ler aquela documentação e ele vai relatar as impressões dele a partir daquela documentação recolhida. Ele vai contar as impressões dele a partir do momento que ele foi lá na diligência, o que ele verificou naquele imóvel. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem, tá? Por exemplo, vamos supor, eu sou a tabeliã, aí você tá me pedindo aí um escapião constitucional, certo? E aí eu vou na sua casa, aí eu chego na sua casa, eu vejo que você tem uma foto naquela casa de um monte de criança, aí tem foto dos seus pais, aí tem uma cama que tá ali desarrumada, aí tem uma criança andando pela casa, super familiarizada com a casa, aí tem um carro na garagem, e nisso você já me apresentou contas de luz desses 5 anos, já me apresentou IPTU, já me apresentou uma série de coisas. Eu vou ter dúvida que você de fato mora naquela casa? Não vou, sabe? São as impressões e eu vou colocar isso na ata. Olha, estive lá, verifiquei isso, percebi isso. Normalmente o tabelião tira foto do imóvel. Então são coisas que demonstram que de fato a posse existe, sabe? Já aconteceu uma vez numa cidade do interior do Rio, a moça, a tabeliã que estava fazendo, ela tava dentro da casa, assim, devendo uma louca, né? Ela deu um grito e falou assim, ei, você aí! O homem tava passando de bicicleta. Aí ele, o que foi? Aí ela falou assim, você conhece esse homem aqui? Que era o requerente. Conheço. E quanto tempo que ele mora nessa casa? Aí o cara, pelo menos uns 20 anos. Acabou ali, gente, tá mais que constatado. Não foi uma testemunha que você forjou, não foi nada, você não teve nem envolvimento com aquilo. Ela constatou que a posse existe e ela relatou aquilo em ata. Então aquilo para o registrador tem um peso gigantesco. Além de ser documento assim obrigatório, de apresentação obrigatória,
é um documento, assim, muito genuíno, porque ela percebeu uma coisa muito importante para se conseguir o registro, não é verdade? Então, vamos lá. Essa é a ata notarial obrigatoriamente apresentada aí no cartório de registro de imóveis junto com o resto dos documentos. Vamos às certidões que nós temos que apresentar. Nossa, é muita certidão, é muito chatice. As certidões todas têm que ter pelo menos 30 dias, tá? Elas não igual essa história aí de tem umas que duram mais, não tem umas certidões que duram mais? Pois é, aqui não dura não, aqui é só 30 dias, tá? Então, nós temos que apresentar dos distribuidores estaduais e federal, tá? Pra que serve essa certidão que eu falei lá atrás, que eu ia falar agora, eu vou falar com você? Elas servem para mostrar que não existe nenhum tipo de ação contra o requerente. E que ação seria essa que prejudicaria o requerente? Uma ação de reintegração de posse, entendeu? Se alguém tivesse pedido a posse de volta, é porque aquela posse, ela teve contestação, ela teve um problema, então aquela posse ela não é genuína. Então, já impossibilitaria aí aos capião, certo? E se tivesse já um pedido, por exemplo, de adjudicação compulsória contra o proprietário? Então, a posse desse requerente também não é genuína, porque tem uma pessoa brigando por ela também. Então, impossibilitaria aí os capiões extrajudicial. Então, essas certidões são muito importantes, principalmente essas dos distribuidores. São as certidões que eu considero mais importantes, certo? E elas têm que ter aí 30 dias. Tem a certidão, gente, que demonstra a natureza urbana ou rural do imóvel. Essa certidão também acho muito importante. São 3 certidões, essas como se fosse uma dos distribuidores, as do imóvel e a de natureza urbana e rural, que quem emite normalmente é a prefeitura municipal, sabe? E essa de natureza urbana ou rural ela é muito importante porque muitas vezes, você vai... Isso é muito... Ó, anota. Pega aí uma caneta pra você anotar, que eu vou falar uma coisa muito importante pra você, tá? Muitas vezes, o imóvel está matriculado, registrado como imóvel rural. Mas ali já tem finalidade urbana, já se cobra IPTU daquela área, ou se não se cobra IPTU, tem um posto de saúde ali do lado, a rua é pavimentada, tem iluminação pública. Então, de acordo com o artigo 32 do CTN, aquele imóvel, ele já tem características urbanas, entendeu? Porque se você tem 3 daqueles incisos preenchidos através das características lá da área, se você preenche 3 requisitos, aquela área já é considerada urbana, certo? Mas muitas vezes ela tá lá registrada como área rural. E por que, gente? Porque trata-se de loteamento irregular ou clandestino. E esses terrenos situados nessas áreas, eles também são passíveis de usucapião, de registro pela usucapião. Então, gente, dá para se continuar, para permanecer o processamento aí do usucapião, não é impeditivo. Mas muitos registradores têm uma mania feia, gente, horrorosa, de fazer exigência de imóvel rural para imóvel com característica urbana, mesmo você pedindo... Ó, tô pedindo usucapião especial urbano, aí a pessoa vem te dar uma lista de exigência para imóvel rural. E você fala assim, gente, qual a parte que esse moço não entendeu? Qual a parte que esse moço não entendeu? Então, vocês fiquem ligados nisso, porque embora esteja matriculado e registrado como imóvel rural, o que vale é o que está nessa certidão, tá? Se é urbano ou se é rural. Fiquem muito ligados nisso, tá? E a outra certidão é aquela certidão do imóvel de R$11, inteiro teor, estações, né? Nessa certidão vai lá mostrar o imóvel como ele se encontra. Muitas das vezes aquele imóvel não se encontra da forma como você está pleiteando, né? Você está pleiteando normalmente um pedacinho de uma gleba inteira, porque senão você teria feito a escrituração normalmente, né? Ou teria feito um inventário para fazer a escrituração ou qualquer outra coisa, né?
Mas lógico que dá pra se requerer, acontece da gente requerer justamente o imóvel que tá lá na matrícula. Mas assim, a maior parte dos casos você está requerendo um imóvel que está inserido em área, em gleba maior, tá? Isso acontece muito. Então, não se assuste se na hora que você tirar a certidão, ela não está de acordo com o contrato de compra e venda do seu cliente, porque isso é muito comum, tá? Dê continuidade, explique que o que você está normalmente o que você está pedindo é o que está na planta. Agora vamos falar de planta, que é outra coisa que cartório também tem uma dificuldade horrorosa, gente. Essas cidades aí pra dentro são samba, é uma loucura, tá? É uma loucura. Ó, a prefeitura funciona de uma forma, a prefeitura tem uma metragem. O contrato que eles fizeram é de outra forma e lá no RGI tá de uma terceira forma. Não combina. Não combina. E o que acontece? Muitos cartórios têm mania de falar: ai, tá diferente. A planta, o contrato, o registro e a prefeitura. Aí você vai virar pra assim, mas sabe por que tá diferente? Porque tá irregular. Cada lugar na prefeitura ele foi até tal ponto, no registro de imóveis ele foi até tal ponto, na regularização, e o que vale é o que tá na planta, porque é a realidade. Não dá vontade de falar assim? Porque é tão óbvio que se o imóvel é irregular justamente porque tá tudo errado e que agora você tá tentando resolver e arrumar, pelo menos que tem que bater, eu acho, é o contrato com a planta. Porque é o que a pessoa comprou com a realidade, certo? Se essa realidade comprada for área inferior ao que tá na matrícula e o que tá na prefeitura, ok. Não pode ser superior, não é verdade? Não pode ultrapassar aí pro lado dos confrontantes, mas se for inferior, ok. Isso vai acontecer inúmeras vezes. E não é motivo para indeferimento, e você tem que brigar por isso. Agora, gente, isso acontece demais, cartório falar isso. Beira ao irritante, porque eles falam muito isso. Mas você tem que mostrar para ele que os equipamentos modernos que nós utilizamos para poder fazer o levantamento topográfico da área, uso capienda, são os que valem, porque antigamente às vezes a prefeitura tá com uma metragem errada, porque os equipamentos eram precários, às vezes o RGI também tá com uma metragem errada, porque os equipamentos que levantaram aquela área naquela ocasião também eram precários, ou simplesmente porque o imóvel está situado dentro de uma gleba maior. Isso é óbvio. Mas não é óbvio pra todo mundo não, tá? Tem muito cartório que pede isso, aí você vai ter uma dorzinha de cabeça aí na hora de responder essa exigência, tá? Porque, ó, brincadeira, né? Umas coisas que eles falam. Aí, vamos agora para... vamos lá, a planta, gente. Uma planta normal, que vai ali constar o levantamento que foi feito, é um projeto normal. Se tiver área construída, é importante apresentar o projeto arquitetônico para você já conseguir o registro. Como se trata de aquisição originária, você já vai conseguir o registro da área construída toda, então é importante que você apresente essa planta também e tenha a delimitação, os confrontantes, como é que fala? Os confrontantes, a rua onde está situada, enfim. É uma planta normal de levantamento topográfico. Eu não entendo muito de planta, mas tem que ter aquele carimbinho com os dados. Não é nada muito elaborado, não. É importante ter o que é indispensável: a assinatura do engenheiro e a assinatura do requerente, dos requerentes. E caso as pessoas deem anuência, previamente, a assinatura das pessoas que estão anuindo a esse processo. A ART, gente, é aquela guia que o engenheiro recolhe quando faz algum documento, entendeu? Então, é aquele pagamento do CREA, certo? E depois primeiro quando ele tira o boleto, né, do site do CREA, sai tipo um rascunho com todos os dados daquela planta que ele fez.
Aí, uma vez que houve o pagamento, depois sai uma via definitiva. É aquela via definitiva que você vai acrescentar aí junto com a planta, tá? E com reconhecimento de firma. Tudo isso aí é com reconhecimento de firma, tá? Você pensou, você reconhece firma. Reconhece firma de tudo na vida, tá? O memorial descritivo é aquele documento que descreve tudo que está escrito na planta. Ele traduz a planta para palavras, mais ou menos assim, tá? Vamos lá, o documento que demonstra a origem da posse. Normalmente, gente, vai ser aquele justo título que aquele registrador que eu te falei não reconhece como justo título. É aquele instrumento particular que demonstra como aquela pessoa iniciou a posse dela naquele imóvel. Se foi onerosamente, tem ali um recibo, tem ali um instrumento particular de compra e venda, um contratinho, uma escritura que não foi passível de registro, algum documento assim. Mas acontece muito dessa posse ser transmitida de pai para filho, certo? E porque é possível os capião em caso de herança, sabe? E nesse caso, o documento que vai marcar o início da posse é a certidão de óbito da pessoa que era, né, a proprietária. O início da posse é no momento que aquela pessoa falece, certo? Mas é a única exceção assim que eu vejo. A maioria das vezes é aí um instrumento particular. Em casos de invasão, em casos de ocupação pura e simples, você vai mostrar aí um IPTU, você vai mostrar uma conta de luz, qualquer documento para marcar o início da posse, até porque não é exigência do provimento e nem dos demais dispositivos aí que tratam aos capiões judicial que seja um justo título. A exigência é qualquer documento que demonstre a origem da posse, certo? Então, meus amores, nós finalizamos aqui e agora mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Podem me mandar dúvida pro meu WhatsApp pessoal. Eu vou ter o prazer imenso em respondê-los. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até amanhã.